Fala galera, mais um dia, mais um vídeo aqui no canal. E aí, como é que vocês estão? Bom, hoje eu quero fazer um comentário, né, meio que um react a um corte no Flow que eu vi aqui do professor Rock. Acho que é Rock que fala, ele tem um canal que ele fala de história, né, geopolítica e tal. É até legal o canal dele, já vi alguns vídeos e tal, acho massa. Mas aí é um comentário que ele fala sobre o Bitcoin e, e eu vejo assim muito como as pessoas ainda não entendem sobre o Bitcoin e já emitem a opinião sem conhecer mais profundamente talvez até uma falta de conhecimento econômico mesmo. É, o objetivo do vídeo não é, tipo assim, desmerecer o cara ou falar mal, hatear o cara. Não, eu acho da hora, o canal dele é muito da hora, os vídeos são bem didáticos, assim, eu acho bem legal. Mas é mais mesmo como um intuito de essa refutação, é mais mesmo como um intuito de educação mesmo, saca? Tipo assim, pra galera ver isso na internet e depois ver que tem contrapontos e poder tirar suas próprias conclusões, né? Então vamos lá pro início do corte aqui. Virar aqui pra vocês verem. A moeda internacional ela tem três funções: unidade de conta, meio de troca e reserva de valor. Ela tem que exercer essas três funções para ser considerada uma moeda internacional. E o dólar exerce essas três funções como nenhuma outra moeda. Se não existir isso, o custo de transação no mundo vai ser muito mais alto. Nós teremos um grande colapso econômico. Não é só os Estados Unidos que colapsam nesse momento. Num primeiro momento, nós vamos ter um colapso. E as coisas não vão ser tão eficientes quanto se fosse a forma como é com uma moeda internacional. Entendi. O ponto é que não tem outra. E aí as pessoas, né, vêm com uma discussão se o Bitcoin vai ser... Interessante. Só que aí tem um ponto. Será que o Bitcoin tem as características necessárias? Ele não tem as três. Tá. Ele só satisfaz uma das utilidades, que é a reserva de valor hoje. Tá. Ele não é uma coisa que é um meio de troca funcional que todo mundo usa. Ele não é uma unidade de conta também. Ele tem uma base por trás no dólar, de stablecoin. Período de adoção, cara. É uma coisa que todo mundo que defende o Bitcoin explica e tem na história do dinheiro existe isso, tipo assim, se passa por um período de adoção. Com o próprio ouro foi assim, entendeu? Quem se manteve usando prata, usando coisa, no período de adoção do ouro, quando chegou lá na frente, o ouro já tinha sido adotado. Quem adotou primeiro leva vantagem. Isso é básico. Então, existe um período de adoção. E ele está falando, tipo, o Bitcoin não tem a circulação, não está todo mundo usando o Bitcoin. E é verdade, atualmente, final de maio de 2025, o Bitcoin ainda não é uma unidade de conta e ainda não está todo vapor aí como uso de moeda de troca, certo? Sim, certo. Mas por que a gente está falando do Bitcoin? Porque a gente acredita que o Bitcoin está em período de adoção. E o bom de quem adotar primeiro é que vai levar vantagem econômica em cima disso. É simples assim, entendeu? Não significa que por ele não ter essas características ainda, que ele nunca vai ter. Tem toda uma coisa complexa. Mas mesmo assim, em última instância, para mim, a parte mais complexa é que todo esse jogo geopolítico é um jogo entre nações. Então nós estamos falando da saída do pound, né, da libra, para a chegada do dólar. E aí, se não vai ser o dólar, vai ser a China. O Bitcoin não é de nenhum país. Uhum. Isso significa que nós abdicamos das nações como a força suprema do mundo. E eu não acho que o mundo está preparado para isso. E a gente pode fazer uma associação aqui. Beleza, você não acha que o mundo está preparado para o Bitcoin. Ok, é a sua opinião. Agora, a opinião da galera que já entendeu o Bitcoin é que não vai ter jeito. Queira você ou não, o Bitcoin vai ser um imperativo supremo. Por quê? Porque ele é uma tecnologia melhor. Que se o Bitcoin é uma moeda autônoma, digital, eletrônica, que não tem uma autoridade central, ele é uma moeda que está muito mais perto do mundo que a gente descreveu no começo da conversa hoje, do que do mundo convencional humano. Eu não estou dizendo que ele é uma moeda não humana, mas eu estou dizendo que ele não parte de um princípio, de uma instituição, de uma confiança, de uma solidez, de alguma coisa, de uma instituição que respalda a existência dele. Ele é abstrato, sozinho e autônomo. Mas o dólar... Aí que tá. Ele parte da premissa que que as pessoas, que o indivíduo depende completamente das instituições. Tipo assim, ele está invertendo a ordem das coisas.
Na verdade, as pessoas criaram instituições. Quem veio primeiro, instituição ou pessoas? Isso não é quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. É muito claro que quem veio primeiro vieram as pessoas. Daí as pessoas criaram as instituições para quê? Para se organizar, para facilitar a vida e tudo mais. Então, tipo assim, cara, você está partindo da premissa errada. Você está partindo da premissa de que as instituições são soberanas e mais importantes, inclusive, que as pessoas. Deixa eu até voltar aqui num ponto que ele fala aqui, só para eu lembrar. Respalda a existência dele. Ele é abstrato, sozinho e autônomo. Pois é, não tem uma instituição que respalda a existência dele. Aí que tá, ele não entendeu, sei lá, se ele já pesquisou, que o Bitcoin tem um efeito de rede. É isso que sustenta o Bitcoin. O que sustenta? São pessoas que estão interligadas a uma rede, a um protocolo, que é o conjunto de regras Bitcoin. As pessoas estão de forma livre, se vinculando a esse protocolo, porque elas aceitaram as regras, e entre elas cada um tem um pouquinho de poder sobre aquilo ali, estando em países e culturas completamente diferentes. Tipo assim, o respaldo do Bitcoin é o próprio efeito rede. Você pode enxergar esse efeito rede como uma instituição, só que é uma instituição descentralizada. Ou seja, quase impossível de ser corrompida. Esse que é o ponto. Mas o dólar vem perdendo valor real em relação ao ouro, por exemplo, ao longo dos anos também, não é? Do ponto de vista econômico direto, sim, por causa da escassez. E esse é o argumento da galera que evangélico do Bitcoin, né, fanáticos, que o fato do Bitcoin ser escasso, ele garante que o Bitcoin nunca vai perder valor. Mas o ponto é que você precisa de um garantidor em última instância. A potência do ouro ela foi criada ao longo de muito tempo. E o que garante? É só escassez? Pô, essa sua pulseira aí que está no seu pulso também é escassa. Entendeu? Não pode ser só isso. Tem que ter algo a mais por trás. Alguns vão dizer, é a tecnologia do Bitcoin. Tá bom, mas e as instituições? O ser humano ele é baseado em confiança, em instituições. E assim, eu consigo imaginar vários cenários geopolíticos, de crise geopolítica. É isso, é o que eu acabei de falar, tipo assim, ele tá se baseando na premissa, tipo assim, é só porque o Bitcoin é escasso que ele tem valor, e as instituições, e o que respalda o Bitcoin? Efeito rede, cara, é simples assim, efeito rede descentralizado, que é muito mais resistente do que qualquer outra organização centralizada, porque não pode ser corrompida. É muito difícil você corromper milhões e milhões de pessoas para um negócio que você quer. Então, mesmo que uma nação que tem uma força tentar se impor ao Bitcoin, não vai conseguir, porque ele está espalhado, ele tem o efeito rede por trás, como respaldo. É isso, tipo assim, ele não entendeu o efeito rede. Onde o mundo digital não está funcionando. E se o mundo digital não está funcionando, desculpa, o Bitcoin não funcionou. E se acabar o flow também, se o mundo digital tiver isso, e aí você já está preparado para... Como é que você vai distribuir panfletos, você vai fazer uma transmissão de rádio? Vou ter que... Você vai fazer uma transmissão de rádio. Provável que a gente vá fazer uma transmissão de rádio também. É possível, Porque é uma onda, tal, é diferente, não precisa da rede digitalizada e tudo bem. Ou você vai distribuir panfleto, né? Vai o caderninho do flow aqui e tal, a entrevista com o Rock foi essa. Mas o ouro, num cenário como esse, imagina que a gente tem um apagão digital. Tá bom, o sistema financeiro mundial colapsou, mas o ouro não colapsou. Pois é, mais uma vez é o apocalipse. É sempre trazendo o apocalipse de um apagão, aí é meteoro na terra, de fogo. Mano, na moral, tipo assim, se isso acontecer, ninguém vai ligar pra porra do ouro. O que vai valer é comida, bala, armamento, e é isso. Nós vamos voltar, sei lá quantos séculos de desenvolvimento humano, se chegar nesse ponto de não ter mais energia elétrica, não ter mais o digital. Cara, isso é uma visão apocalíptica. Nós estamos falando de uma aposta no Bitcoin mantendo minimamente o que a gente tem hoje. E o que ele falou que, se acabar tudo, vai colapsar o sistema financeiro todo também e tal. Mas, não tem mais. O sistema financeiro vai colapsar, muito mais coisas que não o Bitcoin vão colapsar. E outra, o Bitcoin não acaba por causa disso. Inclusive os caras fizeram lá
transmissão via rádio usando a lua, mano, pra mandar Bitcoin, tá ligado? Então, tipo assim, o máximo que pode acontecer num apagão é o congelamento do Bitcoin. Depois, se voltar, ele volta a operar normalmente, entendeu? Então, tipo assim, num cenário apocalíptico desse, apagão, guerra nuclear e tal, cara, ninguém vai ligar pra ouro, ninguém ouro não vai valer nada. O que vai valer é comida, bala e moradia. É o Walking Dead, tá ligado? O ouro provavelmente vai ser uma moeda de reserva nesse momento. O Bitcoin não sobrevive a isso. Aí nem as moedas convencionais. Tudo bem, mas eu não estou falando isso, eu só estou desenhando cenários onde a gente possa enxergar, entendeu? Pois é, ele tá desenhando cenários onde a gente pode enxergar algo que não existe. Então, tipo assim, como que você pode colocar o Bitcoin como frágil e ele falar, o Bitcoin acaba? Não acaba. O Bitcoin pode, no máximo, ficar congelado ali durante um período de tempo. E se não voltar nunca mais, foda-se. Aí sim, aí beleza, acabou o Bitcoin, mas também acabou ouro, pelo menos durante décadas ou séculos de novo. Porque as pessoas... você acha que a pessoa vai ficar, num cenário apocalíptico, ela vai ficar mais preocupada em reserva de valor em ouro ou reserva de valor em comida, em alimento, estocar recurso para sobrevivência? Cara, é uma pira, a galera tem uma pira de atacar o Bitcoin em cenário apocalíptico e que nem assim faz sentido. Situações que não são só absolutas em relação ao Bitcoin. Entendi. Ele não satisfaz todos os critérios de sobrevivência. Entendi. As próprias nações podem escolher brigar com o Bitcoin se ela entender que isso vai acabar com o poder delas. Entendi. Porque é uma disputa de poder. Parte do poder da nação vem do uso da força. Uhum. Ela não está disposta a deixar outras pessoas usarem a força. Tanto que a definição do Estado, segundo Weber, é a entidade que detém o monopólio do uso legítimo da força. Não é quem fala a mesma língua, não é quem provém a educação, não é quem dá saúde, não é quem faz estrada. É só quem usa a força. E é o monopólio. Só um pode usar a força. A gente não tem a permissão do uso da força na esfera internacional. A gente não quis delegar esse poder para nenhuma instituição supranacional. Nem a União Europeia foi nesse ponto. Uma das segundas grandes armas que o Estado tem é a capacidade de controlar o dinheiro. Né? Controlar, cobrar imposto e inventar a sua moeda. Abdicar da sua moeda, tá bom, aí alguns vão dizer, a União Europeia já fez isso. Ela criou uma moeda supranacional. Criou. Mas, assim, trancos e barrancos, né? Tipo assim, solavancos. Capenga, Brexit, volta. Tá bom, tá indo. Mas é uma moeda de países, de seres humanos, de nações, tem instituições, tem o Banco Central Europeu por trás dela. Existe o Parlamento Europeu, com todos os defeitos e problemas que eles incomodem, e são reais esses problemas. Mas isso, no Bitcoin, não há. É você virar e falar assim, o poder máximo está no indivíduo. Exatamente. E eu acho curioso isso do ponto de vista filosófico e psicológico para o dono do Bitcoin, que é o defensor máximo dessa ideia. Sim. Ele pega o dinheiro dele, seu Bitcoin, e fala, tá bom, peguei o Bitcoin. Onde ele vai viver com esse Bitcoin? Ele quer viver em algum lugar que tenha uma instituição, com polícia e judiciário, que o vizinho dele não invade a casa dele e ele tenha segurança. A não ser que ele esteja disposto a comprar uma ilha, construir um pequeno exército dele, que no fundo ele vai estar construindo uma mini nação, uma tribo, um formato de nação. Em última instância, você quer o seu dinheiro livre, mas você precisa da instituição para trazer ordem e segurança e você viver num lugar melhor. Exatamente, cara. É o seguinte, tipo, onde que você vai viver com esse dinheiro? É a teoria das bandeiras, né? O que é isso? Tipo, você vai onde você for mais bem-vindo. E o que os bitcoiners defendem? Defende que o dinheiro sendo poder do povo, isso vai minando o poder estatal. Que muitas pessoas, principalmente libertários, concordam que nada mais é do que um grande sanguessuga do trabalho alheio, né? Então, tipo assim, o governo cria necessidades para se manter lá e se destaca da população. Inverte o eixo no sentido de que o governo tem o maior poder e o maior conforto e o povo que trabalha para bancar aquilo ali, porque é basicamente isso que a gente vive em todos os países do mundo hoje. E e onde que o Bitcoiner vai morar? Se tipo assim, se os países se os países começarem a brigar com o Bitcoin, alguns não vão brigar. Essa é a questão da teoria das bandeiras. Por quê? Porque eles vão querer riqueza. Eles vão querer riqueza. E se as pessoas trocam Bitcoin, usam Bitcoin como um dinheiro, como forma de valor, ali, de riqueza e tal, os países vão crescer o olho naquilo ali. E quem aceitar, quem for
amigo ali das pessoas, dos bitcoiners, vai receber em seu solo ali físico, né, se tratando de país, essas pessoas com mais dinheiro. Agora me responde, que país que não quer só multimilionário vivendo lá? Que país que não quer isso? Que país que não quer atrair riqueza para dentro do seu território? Todo mundo quer isso, cara. E por mais que o Bitcoin conflite com os interesses dos países nessa questão do dinheiro, onde ele tira a força do Estado de manter o monopólio do dinheiro, de controlar o dinheiro deliberadamente, ele não tem como impedir o Bitcoin, porque o Bitcoin ele vai mais direto ao ponto, ele vai de pessoa para pessoa, e as pessoas podem escolher se elas querem usar ou não, e não é nenhum governo que vai conseguir impedir isso, porque não existe, não tem como, tecnologicamente falando, matarem o Bitcoin. Ele foi crescendo, inclusive, ao longo aí desses 15 anos, de forma orgânica. De pessoa falando para pessoa, de usar, de ver, de criar valor. Não tem esse atrelado ao dólar e a moeda estatal. Tipo assim, tem isso hoje porque é o que a gente usa como unidade de conta. Que eu falei lá no início do vídeo que o Bitcoin ainda não é. Mas não tem dessa, cara. O país que aceitar o Bitcoin, abrir as pernas para o Bitcoin, vai se beneficiar. Assim como os países que abriram as pernas para o ouro e começaram a acumular ouro antes dos outros se beneficiaram também, adquiriram mais riqueza. É a mesma coisa, é a mesma relação. Precisa da instituição para trazer ordem e segurança e você viver num lugar melhor. Ah, sobre isso, de precisa da instituição para viver sob ordem e segurança. Cara, vai recomeçar. Só que qual que é a diferença? A diferença é que agora o dinheiro em poder do povo, na mão do povo, o povo vai poder escolher e até fundar a instituição que eles quiserem. É simples. Então, tipo assim, não tô satisfeito com o sistema de saúde lixo aqui do Brasil, por exemplo. Não tô satisfeito com a polícia que me obriga a pagar pelo serviço de segurança e eu tenho meus bens roubados e nada é feito, e tipo assim, fica por isso mesmo. Se você tivesse um segurança privado aí e que ele falhasse na sua segurança, você ia continuar pagando esse segurança? Só se você for burro. Você vai procurar um segurança melhor, mas que faça o trabalho dele efetivamente. Afinal, você está pagando por esse serviço. E com o Estado é isso. Tipo assim, e não significa tipo, que todo mundo vai virar policial, guerreiro e tal, e sair lutando que os vizinhos vão todo mundo atirar um no outro. Não é assim que vai funcionar, cara. O que vai funcionar é novas instituições, criações de instituições privadas que as pessoas vão, por livre e espontânea vontade, e disputando num livre comércio ali quem é a melhor, escolher qual tipo de segurança que a pessoa vai querer para ela. E se ela não quiser nenhuma, se ela quiser ela ter a arma dela, o forte dela, do jeito dela, acabou. Ninguém tem que falar o que a pessoa deve fazer e obrigar ela a pagar pelo serviço que ela não está afim. Essa é a fita. O que adianta você ter o Bitcoin se você não puder viver na Suíça, ou na Noruega, ou na Nova Zelândia, ou na Austrália? Você não vai querer viver no Congo com o seu Bitcoin. Depende. Você não vai querer viver naquele lugar. Então, é um contrassenso, uma contradição. Você defende... Quando você fala do Congo, você está falando da estrutura em que o país se encontra. Agora, se num futuro, numa possível hiperbitcoinização, o Congo for um lugar Bitcoin friendly, começar a atrair riqueza e investimento e transformar em alguma coisa que não um monopólio estatal ou que não guerras entre estados e facções criminosas, por que não? Entendeu? Tipo assim, o que eu acho que o problema do Rock aqui é que ele tá com a cabeça muito presa no Estado ainda. Ele não consegue imaginar uma sociedade funcionando sem Estado. Esse que é o problema. Defender isso ao extremo.
Achar que você não precisa de instituição, você não precisa de nada, porque você pode ser autônomo e livre com o meu dinheiro. Ah, não, é só com o dinheiro. Tá bom, mas aí você vai pegar o dinheiro e você vai ter que achar uma sociedade com uma instituição que funcione. Exato. Você entende? Exato. Não dá pra você defender essa posição Dá. em absoluto. Dá sim. Entendi. Você vai Por ter que que não dá? contorcer e rebolar para dizer que você defende isso ao extremo e ainda vai falar, não, mas eu quero viver numa sociedade onde eu tenha segurança e eu tenha ordem e eu tenha os meus direitos protegidos. Entendi. Exatamente. É isso. Tá, você quer viver nessa sociedade que você tem a ordem e os direitos protegidos e tal. Você vai pagar por isso também. Só que você vai ter, a diferença é que você vai ter a opção e a escolha de pagar pelo que você quiser. E se aquele serviço não for bem prestado, não vai simplesmente ficar por isso mesmo e virar estatística e você que se foda. Não. Você vai simplesmente falar, você não está me prestando um bom serviço? Então, tchau e benção. Vou arrumar outro melhor. Ah, mas não tem outro melhor. Porra, então eu vou criar. Olha a oportunidade de fazer um dinheiro aí, de fazer um negócio. Porque se as outras pessoas estão dependendo de uma, por exemplo, polícia que é completamente ineficiente, igual a do Estado é hoje, aí pronto, você tem uma oportunidade de negócio de criar uma melhor e sobressair no mercado e enriquecer com isso. Não é tão difícil. O negócio é que tem que estar aberto a imaginar e tentar pensar um pouco com a cabeça fora do Estado, no sentido de que a questão não é que a gente não vai ter nenhum tipo de instituição mais e vai ser todo mundo vivendo ali no seu feudo com a sua própria arma defendendo a sua horta ali na sua terra. Não, nós vamos criar instituições novas e instituições que realmente geram valor, prestam um tipo de serviço que a gente tem demanda por esse tipo de serviço. Mas o que a gente cansa de ver é Estado se inflando, gastando cada vez mais e com secretaria da puta que eu pariu, que ninguém pediu por isso e fica trabalhando 5 meses do ano para pagar por essas merda que a gente nem quer. Esse é o ponto. Bom, o vídeo já ficou grande pra caralho. Fiquei levemente puto aqui, mas é isso. Volto a frisar que não é nada contra o professor Rock especificamente, né? Grado os vídeos dele e tal, mas porra, tipo, tem que ter conteúdo para começar a rebater esse tipo de coisa na internet. Tipo, se você concorda com ele ou concorda comigo, e se você tem alguma opinião, quer acrescentar alguma coisa, quer apresentar um contraponto, deixa aí nos comentários também pra gente trocar ideia sobre isso e acompanha aqui os vídeos no canal, se inscreve aí, deixa o like para fazer o canal crescer, né, para que mais pessoas possam ver e também compartilha o vídeo aí, porque não, com um amigo, não deixa ele desanimar porque o vídeo tem 23 minutos, não. Pode colocar no Speed 2.0 aí que eu não vou me sentir ofendido não, beleza? Valeu galera, amanhã eu volto com o próximo vídeo e um abraço, falou!